É muito comum hoje, pastores, e eu vejo que o principal foco e objetivo de vida do jovem, a vida dele, do jovem cristão, né, gira em torno de arrumar alguém para casar. E como se o casamento fosse a solução de todos os problemas. Casou, acabou. Não sei se isso acontece só em outros países, se isso acontece aqui também. Sim, acontece. Por que vocês enxergam isso e qual que é o perigo? Isso é verdade? Eu tenho percebido muito em relação a jovens, né? A gente vê muito na rede de adolescentes, quando o casal começa a olhar o rapaz e a moça, começa a trocar olhares e tudo, e aí vem aquele pensamento, quando eu fizer 18 anos, ninguém me segura, aí eu caso, não é? Verdade. Só que não entende que o casamento não é só felicidade, só flores, tem as responsabilidades, tem as tarefas que têm que ser desempenhadas no dia a dia. Eu tenho que ter também, né, saber quem eu sou, entender um pouco mais da minha vida, ter um plano, né, que seja um plano de carreira, e saber qual profissão que eu vou seguir. Porque não é só o casar, e muitos procuram um casamento, às vezes, por uma legalização do sexo. Tem isso também, verdade, infelizmente isso acontece. Bem falado. Né? Então, não é bem assim. Então, isso existe, isso acontece, mas precisa ser trabalhado. E a igreja está aí para isso, para trabalhar na vida do jovem, desde lá da classe do kids, do infantil, até ele alcançar a vida adulta, para ele entender quem eu sou, o que eu quero, para ter um relacionamento bem direcionado. Pastor Gigi, o senhor concorda que a preparação para o casamento, ela começa quando a pessoa nasce? Será que eu fui muito longe? Do ponto de vista de um cristão, sim. Né? Por que o senhor acha? É porque eu tenho consciência de que se Deus me deu um filho biológico, ou chama filho do coração, e a questão da adoção, o Rodrigo tem um filho adotivo, né? Eu acho interessante, o biológico a gente não escolhe, o adotivo sim. Se eu quero essa criança aqui. Então, a gente tem como missão, a Bíblia diz que os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Não é essa a linguagem de exército hoje. Mas nasceu, é o tempo da preparação, vai retesar o arco, a flecha está ali, vai para a flecha, vai retesar o arco, vai ter um objetivo, um alvo, o exemplo que a gente passa para eles, que é o exemplo que a gente recebeu, não é? Então, eu entendo o casamento bênção. O casamento é bênção. Eu não gosto de fazer piada com casamento, cara. Eu vejo muitos palestrantes de casamento com muitas piadinhas. Eu fui num espetáculo humorístico, 10 maneiras para você destruir o seu casamento. Olha a peça que eu fui, cara. E eu me lembro que todo mundo morria de rir. Eu não consegui rir daquela peça em nenhum momento. Porque é uma verdade sendo explicitada ali. Eu precisava saber 10 maneiras, ou 10 milhões de maneiras para construir um relacionamento legal. Então, o casamento é uma coisa de Deus. Por ser de Deus, é bênção. Eu não me canso de dizer em casamentos que, para mim, até o ateu professa a existência de Deus quando ele casa. Porque quem fez o casamento foi Deus. Então ele está dizendo, eu estou casando aqui porque Deus criou essa coisa para que eu pudesse utilizá-la. Então, eu não gosto de piadinha no casamento, não gosto de fazer, não faço, não rio das piadinhas, também não vou dando atirando em quem faz. Entendo que é bênção. Quando eu fui casar, tinha muitas piadinhas de crentes. Um cara que era professor na escola que eu dava aula, minha esposa dava aula, não era crente, ele disse, cara, casa. A melhor coisa que eu fiz na minha vida é casar. Melhor coisa. Mas, não sei se a gente engata num assunto, só vou levantar essa bola aqui, tá? Então, eu acho que quando a gente tem um filho, a gente está preparando esse filho para ser um bom cidadão. Expor essa criança ao Evangelho o máximo que puder. Se ele vai ser convertido ou não, é um capítulo que não diz respeito a nós, isso é coisa de Deus. Mas eu preciso expor essa criança ao Evangelho.
ensinar a criança no caminho que ela deve andar, falar bem sobre o casamento e prepará-la para ser um presente para as pessoas. Então, parênteses, vamos supor que o meu filho vai namorar uma multimilionária. Eu não sou multimilionário, do ponto de vista da terra. Então, sempre que tem, olha, o cara ganhou um presentão. Eu gosto de pessoas que são corajosas para dizer, esse menino aqui é valioso demais. Esse menino aqui é fruto de muita oração, muito investimento. Então, pera lá, alto lá. A menina é uma bênção, valiosíssima, mas esse menino, olha o que vocês vão fazer para ele. Então, a minha intenção é apresentar um presente para as meninas que namoram com os meus filhos. Eu nunca fui defensor da teologia, da ideologia, de prende as cabritas e solta os cabritos. Os meus cabritos sempre foram presos, no sentido de ter limite e tudo mais. Então, eu acho que precisa ter um cuidado ao abordar esse tema que é muito controverso no tempo que a gente vive, é ameaçado, é atacado, o casamento é muito atacado. Então, se o adolescente vai crescendo, a criança vai crescendo, vira jovem e não tem uma valorização a partir da referência dele, ele vai achar que pode lidar levianamente com essa questão também. Então, a poeira que eu ia levantar é o seguinte: todo problema que a gente enfrenta num relacionamento, invariavelmente é fruto de pecado. E o pecado dos nossos tempos, mais acentuado que eu vejo, é a questão do egocentrismo. Verdade. Eu penso em mim. E se você me permitir, eu posso compartilhar um texto da Bíblia que é bem forte com relação a isso. Participei há pouco tempo de um encontro de líderes e pastores com um amigo pessoal, um dos pastores da nossa igreja, que é missionário no Amazonas, pastor Cássio Silva, cabeçudaço. Então, ele estava ali, Romanos capítulo 1, quando diz duas expressões que ele usa lá, que Paulo usa de impiedade e iniquidade. Na verdade, algumas versões usam perversão. Que por causa da impiedade e da iniquidade, Deus entregou essas pessoas a uma disposição mental reprovável. E tem aquela sequência de condenações que eu acho que é o pior castigo que uma pessoa recebe em vida, está descrito em Romanos capítulo 1, versículo 18 até 32 ali. Concordo. Então, o que é impiedade? Impiedade é o oposto de piedade. A piedade é você viver para Deus. Então, a impiedade descreve uma pessoa que não vive para Deus. A iniquidade é o oposto de equidade. E a equidade é a descrição de uma pessoa que vive para o outro. O igual, né? Eu vivo para o outro. Então, se eu não vivo para Deus e eu não vivo para o outro, sobrou quem? Eu. E essa é a grande questão dos nossos tempos, pastor Leandro, pastor Rodrigo. A gente pode linkar isso para o resumo que Jesus deu dos mandamentos, né? Que é amar a Deus e amar o próximo. Isso. Né? Não é interessante Isso. esse... Então, aí entra eu amo o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, como eu devo amar a mim mesmo, que pode se constituir um problema. Eu uso uma expressão bíblica e aplico de uma forma equivocada. Porque a mesma Bíblia diz que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Diz, seja outro que louve você, não você mesmo. Eu preciso ter uma consciência de que eu sou amado por Deus, filho de Deus, sou herdeiro de Deus, sou menino dos olhos de Deus, eu vou morar no céu com Ele, eu tenho autoridade no nome de Jesus, mas a vida humana consiste em comunidade. Então, a minha percepção é que quando eu começo a viver para mim, eu descaracterizo o conceito de humanidade. Então, eu vivo para fora de mim, essencialmente para fora de mim. E quando isso não tem no casamento, não tem como dar certo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.